Fala, povo de Deus, 37º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis 37, e agora um dos capítulos mais famosos da Bíblia, talvez, né, que é sobre José e os seus irmãos. Quando José começa a ter sonhos, os seus irmãos o vendem e começa aquela trajetória de José até o governo do Egito. Nesse ponto aqui da história agora, José tem 17 anos, tá bem? Ele é só um jovem. Eu vou ler tudo, porém, eu vou fazer esse vídeo mais breve, tá, gente? Por quê? Porque a história de José, acredito eu, que a maioria das pessoas conhece. E eu não vou ficar aqui repetindo as mesmas coisas que você já sabe, então eu vou trazer alguns pontos que talvez para você seja novo, mas a verdade é que eu mesmo já falei isso aqui numa live, tá bom? Mas enfim, sem mais delongas, a Bíblia diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, a mulher do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, José não tem uma boa relação com seus irmãos e a culpa não é dele. O pai ama mais ele não tem culpa disso. Os irmãos veem isso, não gostam e aí não conversam amigavelmente com José. Mas que culpa ele tem se o pai quis dar uma túnica longa para ele, né? Tem gente que se incomoda com aquilo que o pai, com aquilo que Deus tem te dado. Que culpa você tem de Deus ter te dado presentes, bênçãos, dons espirituais? As pessoas invejam, as pessoas se incomodam, as pessoas se levantam contra você por algo que você não tem culpa. Quando as pessoas se levantam contra você por algo que o pai te deu, elas não percebem, mas elas estão se levantando contra o pai. Quem toca em você por algo que Deus te deu, toca no próprio Deus. E quando você toca em alguém que é um homem ou uma mulher de Deus, você está tocando no próprio Deus. Então, cuidado, irmãos de José, para não tocar em José, porque quem toca em José, toca no Deus que levantou José. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Então preste atenção. Os seus irmãos e o seu pai já interpretavam os sonhos. Repare que José conta os sonhos. Quem dá a interpretação é o pai e os irmãos. Então José lá na frente vai se tornar governador por conta do seu dom de interpretar sonhos. Mas aqui em Gênesis 37, quem interpreta sonhos são os seus irmãos e é o seu pai. Tá? Então a sua família o ensina a interpretar sonhos, mas José os ensina que vale a pena sonhar, tá? Agora o ponto é por que os irmãos de José, tendo o mesmo dom de José, não têm a sua vida transformada? Porque eles eram invejosos e maus, como a Bíblia mostra aqui. Eles tinham inveja de José e na sequência vão vender ele. E vão falar para o seu pai que ele morreu. Isso é uma atitude de alguém bom de coração ou mau? Mal. Eles eram invejosos e maus. Então não adianta você ter dons, talentos espirituais, naturais, você ter contatos, você ter isso, você ter aquilo, você ter estudo, você ter dinheiro e ser alguém invejoso e mau. Não adianta, tá? Mais importante do que as ferramentas que você tem na sua mão
é o coração que você tem dentro de você, tá? E se o seu coração for como o coração dos irmãos de José, não vai adiantar você ter as melhores ferramentas na sua mão, porque Deus não vai fazer acontecer. Amém? Versículo 12. E os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. E disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os seus rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. E agora José, ele está indo em direção a encontrar os seus irmãos. E é nessa oportunidade que ele vai ser vendido. Ou seja, é um dia mau. José não sabia, mas nesse momento, Deus está mudando o curso da sua vida. José não sabia, mas nesse dia aqui, toda a sua história começa a ser transformada. Aparentemente é um dia mau, mas é no dia mau que Deus pode estar dando o início do seu governo, porque é a partir desse dia que José começa a trilhar a sua caminhada até o governo do Egito. Então eu tenho uma palavra profética para quem tem fé. No seu dia mau, na verdade não vai estar sendo um dia mau. O seu dia mau vai ser o início de um novo curso, de uma nova rota que Deus tem para a sua vida. Dias maus são necessários para que nós sejamos realinhados com aquilo que o Senhor tem para nós. E eu profetizo que no seu dia mau, o que vai estar acontecendo na verdade é um recálculo de rota do Senhor na sua vida, te colocando na direção que Ele quer, para que você lá na frente possa viver as promessas do Senhor. Amém, José? Não chore com o seu dia mau. Deus está te colocando na rota do governo. Amém? E aí quando José vai chegando perto dos seus irmãos, versículo 19, eles falam: lá vem aquele sonhador, diziam eles. Lá vem o sonhador. Não entendiam o valor de sonhar. Tem gente que olha para mim, olha para você e não entende o valor de sonhar. Esse aí sonha demais. Essa aí sonha demais, está muito fora da realidade, tem que pôr o pezinho no chão. Não entendem o valor de ter um sonho. Não entendem o valor de ter um objetivo, ainda que pareça grande demais. Porque estão tristes e conformados demais com uma vida pacata e sem muita emoção. E por isso decidem roubar os sonhos de quem sonha. Porque quem não sonha quer roubar os seus sonhos. Mas eu tenho uma notícia, José. Podem até roubar a tua túnica, versículo 23. Chegando José, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Podem arrancar a sua túnica, mas nunca poderão arrancar os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. Esse vídeo é para dizer para alguém que vem sofrendo perseguição, quem sabe dentro da sua família, quem sabe dentro da sua igreja, quem sabe no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, podem lutar o quanto for contra você, podem arrancar a sua túnica, podem te jogar no poço, podem fazer o que for, mas uma coisa não podem roubar os sonhos que Deus colocou no seu coração, não podem roubar a presença de Deus que você carrega, não podem roubar a intimidade que você tem com Deus, não podem roubar os dons espirituais que você tem. Um ladrão pode me roubar tudo, pode me roubar minha roupa, o meu relógio, o meu boné, o meu celular, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, ele até pode, mas o que Deus pôs dentro de mim, isso ninguém toma. E isso é o que eu tenho de mais valioso. Aquilo que é de mais valioso na sua vida, ninguém roubará. Versículo 24. Agarraram José e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Qual é
a primeira coisa que se deve fazer quando queremos plantar uma árvore. Tem uma árvore ali, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem muitas árvores ali. E tem uma senhorinha caminhando. Qual é a primeira coisa que foi feita para plantar essa árvore aqui? Foi feito um buraco no chão. E foi lançado uma semente. Sabe o que estão fazendo com José? Estão jogando uma semente no buraco. José está no poço, parece que é uma situação muito difícil. Mas na verdade, ele está no local exato que ele deveria estar. Porque é Deus, o bom agricultor, como diz em João 15, lançando a sua semente no buraco para que ela possa crescer, florescer e dar frutos. O fundo do poço é, na verdade, o local onde Deus usa para te plantar, te regar, te nutrir e te fazer crescer. No fundo do poço, o único local para onde você pode olhar, José, é para o alto. E é de lá que vem o meu socorro, para o céu. Olhe para o céu, José, e contemple a mão de Deus te regando para que você possa crescer. Você é uma semente de Deus. Eu sou uma semente de Deus. Quem já não viu aquela frase, floresça onde Deus te plantar? Para Deus te plantar, Ele tem que te colocar num buraco. Quer florescer onde Deus te plantar? A primeira fase não é florescer. A primeira fase é ser lançado no buraco. É ruim, é triste, é incômodo. É claro que sim. Mas é necessário. Aprenda a respeitar as estações que você está vivendo, os tempos que você está vivendo. Há tempo de ser lançado no buraco. Há tempo de ser regado. Há tempo de começar a crescer, a germinar. Há tempo de florescer. Amém? Respeite as fases que você está vivendo. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz em Eclesiastes 3. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Quem são os ismaelitas? Os filhos de Ismael. Certo? Ou seja, são primos desse povo aqui. Os irmãos estão vendendo José para os primos. Ok? Abraão teve 2 filhos, lembra? Isaac e Ismael. Tá? Então, os ismaelitas são parentes dos israelitas. São primos deles. Né? Que loucura essa família aqui. É irmão com inveja do outro irmão, é primo comprando outro primo, né? E o problema é que essas pessoas, eles são mercadores de coisas, mas agora eles estão comercializando pessoas. Parece muito com a nossa realidade de hoje, né? Hoje pessoas viraram negócios. Pessoas dentro da igreja viram negócio. O que importa é o dízimo e a oferta. Não são pastores, são lobos. Pessoas hoje viraram negócio. Você só vale o que você produz. Você só vale o que você gera. Quanto dinheiro você tem gerado para sua empresa, onde você trabalha, para o seu patrão? Que coisa horrível, né? Onde está o amor pelo próximo? Uma pessoa não vale o que ela gera, uma pessoa vale o que ela é. Cuidado, comerciante que me ouve, para não passar a comercializar pessoas, sonhos. Porque o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Ai daquele que faz mal ao seu próximo. Teremos que prestar contas ao Deus vivo. Como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê e diz que odeia o seu próximo a quem você vê? Existem pessoas fazendo mal a outras constantemente e no domingo querem levantar as mãos na igreja e dizer que amam o Senhor? Negativo. Você pode estar enganando todo mundo, inclusive a si mesmo, mas a Deus você não está enganando. Cuidado para não comercializar pessoas. Versículo 31. Mataram um bode
e mergulharam no sangue a túnica de José. E mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Estão mentindo, né? E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Mataram um bode, né? Derramaram sangue sobre as roupas de José para passar José como morto. Vou falar. Sabe quem é que faz isso? O pessoal que serve as trevas, né? Mata bode, mata galinha, mata um monte de animal, derrama sangue. Para quê? Para destruir casamento, para falir empresa, para gerar enfermidade em outras pessoas. Sabe o que é isso aqui? Pecado de feitiçaria. E é algo que Deus abomina. E a ira de Deus vai cair sobre quem comete esse tipo de coisa. Pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que há poder no sangue, porque no sangue está a vida. Tanto é que Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, derramou o seu sangue por nós. Então o que as pessoas fazem? Derramam o sangue de outros animais. Por quê? Porque há poder nisso. Preste atenção, crente. Acorda para a realidade espiritual. Há poder no derramamento de sangue. É por isso que derramam o sangue de outros animais em obras que fazem. Mas entenda que o sangue mais poderoso é o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. E sobre o sangue de Jesus, nem o mal te alcançará, não entrará na tua casa, não entrará no teu casamento, não entrará na sua vida espiritual, na sua igreja, na sua empresa, na sua família. Elavassómenerraia, alavassúria. Pode, José, cortar bode e derramar sangue dele sobre as suas roupas, mas não vai te matar. Pode liberar palavras dizendo: José morreu, mas não vai te matar, porque Deus tem um plano para a sua história. E queira o diabo ou não, queira os servos do diabo ou não, esse plano vai se cumprir. E o propósito de Deus vai acontecer. Porque já disse Jó no capítulo 42, bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então não existe sangue de bode, não existe tentativa de homicídio, não existe mentira nenhuma que vai fazer os planos de Deus não acontecerem na sua vida. Amém? E a energia caiu agora. Essas coisas sempre acontecem, gente. Eu nem vou entrar nisso. Mas não é coincidência eu estar falando algo espiritual dessa forma e a energia cair. Versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Falsos. Estão consolando o seu pai, mentindo que o seu irmão morreu. Cuidado com gente falsa. Nem todo mundo que vem te consolar, na verdade, é verdadeiro. Nem todo mundo que vem te abraçar, na verdade, quer o seu bem. Cuidado com pessoas falsas. Peça para Deus te dar discernimento para você reconhecer quem é e quem não é verdadeiro na sua vida. Mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou chorando, não quis o consolo deles. E neste meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, enquanto o seu pai chora a morte de José, José está lá sendo vendido de novo para Potifar. Mas fica tranquilo, José. Fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa estar no Egito, José, para ser governador e salvar muitas vidas, inclusive da tua família. Quem declarou a tua morte, na verdade, vai ser livre através de você. Quem declarou a sua morte
na verdade só vai sobreviver porque você ainda está vivo. Ai deles, hein? Se você realmente tivesse morrido. Ai deles se realmente você tivesse desistido. Ai deles se realmente você tivesse ouvido eles e parado de sonhar. Mal sabem os teus perseguidores que eles só vão sobreviver por causa dos teus sonhos. Mas para encerrar, eu quero que você entenda, isso é muito importante, que toda a Bíblia aponta para Cristo. José é um homem do qual nós falamos muito sobre sonhos. Mas a maior verdade sobre José, eu já quero declarar isso aqui nesse primeiro vídeo, é que José aponta para Cristo. Ou quem é aquele que diante dele o sol, a lua, as estrelas, as pessoas, todo o universo se curva para adorá-lo? Quem é aquele que a Bíblia diz diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor? Jesus. Quem é aquele que pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio povo, seus compatriotas, foi vendido à morte? José foi vendido por 20 moedas de prata. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Quem é aquele que foi dado como morto, mas vive e reina eternamente? Quem é aquele que tem uma cadeira de governo no céu e somente porque ele se senta no governo do céu nós temos vida? Porque se não fosse a obra redentora dele, nós estaríamos mortos. José providencia alimento. Quem é aquele que é o pão da vida? José aponta para Jesus. Com quantos anos José começou a governar? 30. Com quantos anos começou o ministério de Jesus? 30. Amém? Então José, assim como toda a Bíblia, aponta para Jesus. Então a partir de hoje, quando você ler a história de José, você vai ver um homem sonhador, um homem de Deus, um homem que fala não ao pecado, um homem que passou por muita coisa, mas deu a volta por cima, mas sobretudo você vai ver Jesus através dele. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo no coração e fica com Deus. Te espero aqui amanhã no capítulo 38.